o importante, o que a gente não pode perder de foco, é a aprendizagem, assegurar o direito de aprendizagem, uma boa aprendizagem para esses alunos, porque eles são o futuro do país. Eu vou me apresentar rapidinho para vocês, porque assim, acho que eu estou tão nervosa como vocês pela responsabilidade de estar aqui. Eu sou educadora desde sempre, então fui professora de sala de aula durante quase 20 anos e passei aí da sala de aula em outras instâncias, entre elas o Ministério da Educação no Brasil, discutindo e apoiando um pouco as políticas públicas. E estou como selecionadora do prêmio Professor Nota 10 há 12 anos, né, 3 deles como coordenadora pedagógica, o que nos dá uma super responsabilidade e felicidade em poder divulgar, né, e multiplicar aí no Brasil as experiências que vocês têm. Então agradeço Digiane, né, professor lá de Minas, que Obrigado. Esse ano desenvolveu um trabalho com seus alunos e depois conta um pouquinho aqui para a gente, bastante transformador, e acho que é um exemplo de boas práticas aí para a gente poder multiplicar por esse Brasil. A Adriane, né, diretora de escola de São Paulo, que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nos desafios da gestão, né, e o quanto a gestão é importante nessa mudança do chão de fábrica, né, que a gente fala, da sala de aula, até as políticas públicas. E o Nuno Crato, aí com a sua experiência rica, né, de outro país, que para a gente é tão importante. Então, podendo nos ajudar, né, aí a inspirar perguntas, dúvidas, em frente aos desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil. Eu acho que saber lidar com as incertezas e a complexidade e as rápidas mudanças que estão se tornando um desafio, né? É um desafio desse mundo contemporâneo e um desafio da escola em si. Acho que há incertezas sobre as competências que as crianças necessitam para o mundo de hoje e para o mundo daqui a 10 anos. É um mundo que a gente não sabe como que vai evoluir, para onde vai evoluir. Nesse sentido, pergunto para vocês, quais caminhos devem ser perseguidos para acelerar as melhorias na educação e quais são os elementos principais aí nas experiências que vocês viveram, que dicas e que boas orientações a gente pode estar seguindo? Eu posso dar a minha experiência, mas a minha experiência é de um país diferente, cada país tem os seus problemas. A nossa experiência foi, como o Diante está a dizer, nós entramos num momento de grande dificuldade financeira, em que essencialmente o país estava falido. É uma situação muito diferente do Brasil, porque Portugal faz parte de uma moeda única, que é o euro. Portanto, no Brasil, vocês não têm dinheiro, fazem mais moeda. Nós não podemos fazer mais moeda. Portanto, quando o país está falido, o país tem que pedir moeda para pagar dentro de si próprio. Não é para comprar coisas fora, é para pagar dentro de si próprio. Tem que pedir empréstimo. E nós tivemos que pedir um empréstimo à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional, que puseram condições. E, portanto, o país estava numa altura de grande dificuldade financeira. E nós, na educação, o que pensámos foi, nós conseguimos fazer mais com menos. Mesmo tendo mais dificuldades financeiras, vamos conseguir fazer melhor. E, de facto, fizemos melhor. Porque se nós olharmos aos últimos anos, nós vemos que o abandono escolar baixou muito. O abandono escolar, quando começou a crise, em 2011, estava pelos 25%. E quando nós saímos do Ministério, portanto, em 2015, estava em 13,7%. Baixou de 25% de abandono escolar para 13,7%. É uma baixa muito grande, é muito bom. Quer dizer, os nossos jovens acabaram o ensino, o equivalente ao vosso ensino médio, em mais do que os que acabavam anteriormente. As taxas de retenção, reprovação, também baixaram. E os resultados internacionais subiram muito. Os nossos resultados com o PISA, pela primeira vez, ultrapassaram a média da OCDE e os nossos resultados com o TIMSS em matemática foram espetaculares. Nós conseguimos melhores resultados em matemática
no 4º ano de escolaridade do que o grande país europeu que é a Finlândia. Portanto, é muito difícil transmitir a emoção que nós tivemos quando começámos a olhar para os resultados. Onde é que está Portugal? E Portugal estava acima da Finlândia. Ninguém queria acreditar nisso. Portugal tinha passado à frente da Finlândia. Portanto, alguma coisa boa fizemos durante estes anos. E eu acho que o que nós fizemos não tem muito mistério. O que nós fizemos foi ajudar os professores a ensinar os alunos naquilo que é fundamental. Eu não sei o que é que vai ser o século XXI, mas eu sei que os nossos jovens vão precisar de português, vão precisar de matemática, vão precisar de conhecer história, vão precisar de conhecer geografia, vão precisar de ser bons cidadãos. Isso nós sabemos. E sabemos que podemos fazer mais para isso. Podemos fazer mais. Os nossos jovens, em muitos países, ainda têm dificuldades de leitura. Nós podemos ajudar a que sejam alfabetizados mais cedo e a que saibam ler melhor e com mais fluência. Não basta ler, é preciso ler com fluência. A mesma coisa na matemática, a mesma coisa na geografia. Mas quem faz as mudanças são os professores na sala de aula. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar os professores a serem exigentes com os seus alunos. Estabelecemos metas mais avançadas, estabelecemos momentos de avaliação e tentamos uma coisa muito importante, que aqui todos reconhecemos que é importante, que é ter bons manuais escolares, ter bom material de apoio ao professor. Portanto, é simples, é uma receita simples. Mas eu acho que os professores é que sabem como é que as receitas se aplicam na sala de aula. Vamos lá, começar com a é. Adriana, então, como Que gestora. Tarefa, né? Uma tarefa realmente para que a gestão possa contribuir, né? Instrumentalizando a formação docente no contexto de trabalho. Porque a partir do momento que se instrumentaliza essa formação com a parceria com os coordenadores pedagógicos, como formadores desses professores, eles vão ser os transformadores em sala de aula. E aí, ter a exigência, né, professor, dos seus alunos, dos seus aprendizados, analisar como esses alunos estão se desenvolvendo, o melhor desempenho deles, as metas alcançadas, as que não foram, as redefinições de metas, né, que são extremamente importantes para que a gente consiga melhorar os indicadores, obviamente, os números e também toda a parte de convivência desses alunos, porque eu acredito que num país um pouco à frente também é um quesito muito importante, saber lidar com o outro, né? O português, a matemática, a geografia, todas as áreas, extremamente importante, e a convivência social. Adriane, você, na sua fala, é muito interessante, eu também sou diretora de escola, tá? E você se coloca num papel de direção junto com a aprendizagem, né? A aprendizagem do aluno, Sim. a aprendizagem dos seus professores. Isso não é um comum para a gente aqui no Brasil. Como que você fez essa transformação, porque imagino, você é muito mais nova do que eu, mas imagino que a gente lá atrás veio de uma gestão onde o diretor era o administrador da escola. Eu até falo que o diretor, ele não pode ser um diretor de gabinete. Ele tem que cuidar da parte administrativa, sim, mas ele tem que sair na escola, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que conhecer o meio de trabalho da escola, envolvendo todos num único objetivo comum, que é a aprendizagem dos alunos. Porque eu sou diretora, a coordenadora, o professor, a merendeira, o secretário, todos da escola têm que estar envolvidos nesse processo de aprendizagem. Porque o importante, o que a gente não pode perder de foco, é a aprendizagem, assegurar o direito de aprendizagem, uma boa aprendizagem para esses alunos. Porque eles são o futuro do país. Eles precisam estar instrumentalizados para isso. Como eu fiz isso, né? Vindo de uma geração, de uma escola mais fechada, vamos dizer assim, né? Eu cheguei na escola, tive muitas mudanças no Brasil, né? Morei em vários estados, fui professora há muitos anos, coordenadora, voltei para a sala de aula, fui supervisora, voltei para a sala de aula e aí assumi um concurso de diretora. Então, esse movimento também de conhecer todos esses espaços da escola, eu acredito que tenham contribuído bastante para que eu ouça os outros e que a gente consiga estabelecer uma parceria de trabalho com um único objetivo, além dos estudos, né? Não parei de estudar nunca, desde o magistério até hoje. Eu acho que é uma busca eterna para que a gente se aperfeiçoe e se empodere dessa profissão cada dia mais. Diane, você tem aí
tripla experiência, né? Um professor de uma realidade de rede pública, de rede privada e de APAC. Eu queria que você, acho que precisa também explicar um pouquinho para as pessoas, principalmente o que é uma APAC, como que se configura como escola. Bom, eu leciono na escola pública e na escola privada. E a escola pública ela tem a responsabilidade de levar a educação de jovens e adultos aos sentenciados, ao pessoal que cumpre pena. Bom, são 3 realidades diferentes, mas alguns problemas se comunicam e a gente consegue tirar várias conclusões. Um bate-papo que a gente teve antes de chegar aqui, eu disse que os meus alunos da escola pública interpretam menos que os alunos da escola particular e os alunos do sistema prisional. O sistema prisional, eu noto que eles leem muito, eles têm que ler muito, porque eles têm que passar o tempo ali, clausurados ali. E então eu levo revistas, depois do projeto, inclusive, depois do prêmio, eu recebi muitas doações de livros, livros que estavam nas escolas, que ninguém pegava mais, por a Barça, por exemplo, em virtude da pesquisa internet, eu fui recebendo para doar para eles, porque um dos marcos do meu trabalho feito na penitenciária, que foi premiado pelo Educador Nota 10, foi o fato deles não terem internet. Então eles têm que ter livro. Então eu recebi muitas doações, o pessoal procurou mesmo para doar, quer dizer, já foi um efeito positivo do Educador Nota 10, do prêmio do Educador Nota 10. Bom, eu acho que a gente nota a evasão no ensino médio, eu acho que as matérias, as disciplinas, elas têm que ser mais próximas da vida, a interdisciplinaridade, todo mundo fala que tem que ser interdisciplinar, mas na prática mesmo, poucas vezes funciona. Eu já noto o sistema de ensino na rede particular era mais engajada nesse sentido de ter matérias interdisciplinares. Enquanto comigo o aluno está vendo a questão do Renascimento histórica, na literatura ele vai analisar textos do Renascimento. Na arte ele já vai ver pinturas renascentistas. Entendeu? Então, enquanto há esse engajamento entre disciplinas, você pode ter certeza que funciona um pouco mais. Eu noto que o livro didático não é tão usado na escola pública por N motivos. Você tem que colocar o livro didático para o aluno investigar, entendeu? O livro didático ele precisa haver um resgate disso, sim, encontrar forma. Eu tento, através das minhas maneiras. Acho que as políticas públicas também, elas chegam a atrapalhar. Não existe um projeto de início, meio e fim. É como eu citei aqui no início que o Nuno fez uma reforma que funcionou. A dificuldade de uma reforma ela é tão grande porque uma reforma da noite para o dia não vai ter resultado. Então espera-se um tempo até começar a colher frutos, aí chega um outro partido no poder e tira aquela tentativa inicial que ainda não deu tempo de prosperar e tira por causa de questão política. Fala, não, o governo passado implantou isso aqui, nós vamos tirar, porque foi o governo passado. Entendeu? Vou citar um exemplo na prática. Foi colocado o Reinventando Ensino Médio lá em Minas Gerais. Seria um sexto horário com aulas de empreendedorismo, aulas mais próximas da vida, como eu disse aqui. O novo, só que não pensou, ele julgou um projeto que tinha que mostrar alguma coisa para a sociedade. Julgou o projeto, vamos, no sentido mais fácil de entender da palavra, goela abaixo. Mas não pensou na logística, por exemplo, e o carro escolar, e o ônibus escolar que teria que ficar esperando o menino até o sexto horário. No interior, isso não tem essa questão dos ônibus públicos, entendeu? Então tinha aluno que tinha que ficar, outros alunos não estavam, não poderiam ficar no sexto horário para ter essas aulas. E quem é o professor que vai dar essa aula também não foi definido. Foi um professor da disciplina regular. Aí ele tinha que pegar os materiais dele, e ele não tinha assim, uma formação para dar uma aula de empreendedorismo, por exemplo, foi o exemplo que eu citei aqui, entendeu? Então, quer dizer, falta um engajamento de política pública também, dentre outros. E aí a gente vai tentando o nosso jeito. Vou aproveitar o Nuno aqui que está também na universidade. A gente tem no Brasil um olhar dentro da escola, muitas vezes não parceirado com a universidade, seja pela formação inicial, então ainda os currículos
dos cursos de licenciatura do Brasil olham um pouco, né, para as didáticas específicas das áreas, para as práticas de sala de aula. Enfim, uma piada interna entre os educadores é que a pesquisa não conversa com o que de verdade são as necessidades aí da escola. Eu acho que hoje a gente vem buscando, né, tanto a universidade como a própria gestão pública, a escola, essa via de mão dupla entre uma parceria que escute a escola e possa pensar junto com a escola e trazer coisas que ajude mesmo a escola a avançar. Como que isso está sendo feito em Portugal? Como que acontece? Se há necessidade de uma formação continuada também, como aqui no Brasil cada vez mais a gente discute, ou não? Bem, nós em Portugal estamos neste momento num momento de transição, porque a maioria dos professores que nós temos são professores muito bons, mas são professores que estão nos seus 50, 60 anos. Ou seja, daqui a pouco tempo vamos ter uma nova geração de professores. E uma das preocupações maiores, acho eu, é que devíamos querer que esses professores fossem os melhores possível, que fossem os mais bem formados possível, os mais bem preparados. E nessa preparação, deixe-me salientar, em primeiro lugar, o conhecimento, porque isto que o Didiano está a fazer em relação à história, esta interdisciplinaridade, ele tem que saber muito, porque ele tem que saber um bocadinho ele tem que saber muito de história, primeiro, porque ele é um professor de história, não é? Sim. Portanto, ele tem que saber muito de história. E depois tem que saber ir aos outros textos e interpretar nos outros textos o que é que lá está sobre história, como é que isso se relaciona com os eventos que estão nesses textos, como é que isso se relaciona com a arte. Portanto, ele tem que saber muito. E isso é muito importante para os nossos professores de futuro também, saberem muito, saberem, se possível, tanto como o Didiano, não é? Porque ele tem uma grande experiência. Do ponto de vista, e, portanto, eu acho que esta é a questão básica. A questão básica é que os professores que vão ser professores têm que ter um domínio perfeito das matérias que vão ensinar. Um domínio perfeito. Não podem ter um domínio hesitante. E têm que se aperfeiçoar, sempre. A formação inicial, eu julgo que é fundamental. Depois há a formação contínua que vai sendo feita, mas que vai acompanhando o trabalho dos professores. Sobre as universidades e a escola, portanto o ensino fundamental e o ensino médio, eu julgo que devia haver maior cooperação. Julgo que sim. Para completar este quadro, eu falei de conhecimento básico das matérias. Eu acho que as universidades podiam ajudar mais do aspecto didático. Às vezes pensa-se na formação de professores como História da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação. São tudo coisas interessantes, mas é preciso que o professor tenha apoio didático. Se o professor de línguas vai para a aula fazer uma tradução das coisas, vai ensinar inglês, e em vez de dizer chair, diz, meninos, cadeira diz chair. Em vez de começar já a utilizar o tempo da aula para começar a introduzir no inglês, estou a dar um exemplo muito simples, não é? Ele não está a aplicar uma boa didática. E ele pode ter estudado muito sobre filosofia da educação, sociologia da educação, mas se não souber estas coisas básicas vão ser fundamentais para o professor. Fundamentais para ele saber utilizar o tempo que ali está para transmitir ao máximo, para envolver ao máximo os alunos no inglês. Ou quem diz o inglês diz a geografia, diz o português, diz uma série de outras coisas. A didática em Portugal, não sei como é que é no Brasil, é uma área que está um bocadinho falha e em que podia haver maior contacto. Mas, infelizmente, o contacto pensa-se muitas vezes em termos de vir dar lições aos professores sobre História da Educação. Os professores gostam, todos nós gostamos de História da Educação, mas será que você pode ajudar um bocadinho aqui na didática? Um pouquinho mais. Isso era um bocadinho mais, é a minha opinião. Mas é a minha experiência, a vossa pode ser diferente, não é? Não, eu concordo. Concordo que nós precisamos, sim, aperfeiçoar essas situações didáticas de sala de aula, né? E uma das propostas da escola, onde eu estou, juntamente com a coordenação pedagógica, é fazer o intercâmbio entre os professores, tanto de municípios vizinhos, quanto dos próprios professores da escola. Porque como nós temos 3 segmentos, né? A creche, a pré-escola e o Fundi 1, então, esses professores mesmo, em horas de estudo,
eles se reúnem e trocam experiências de sala de aula que possam ser muito ricas, né, e contribuir para a prática dos próprios professores. Olha que engraçado isso, da própria escola, né? Mas realmente repensar as situações didáticas, analisar essas situações didáticas, como isso está contribuindo para o desenvolvimento da criança, né? E o que eu estou fazendo, o que ele está precisando, o que ele está fazendo, é um diálogo, é uma relação dialógica constante que pode contribuir muito para isso. Os estudos internacionais têm mostrado que há países onde existe grande contacto entre professores, sobretudo os países asiáticos, e dizem que isso é uma das razões do sucesso. Os professores japoneses, os professores coreanos reúnem-se todos os dias para dizer como é que correu a aula, eu fiz isto, tu fizeste aquilo, este exercício enganei-me, mas tu fizeste bem, o meu aluno fez. E nós não temos, eu julgo que Portugal e Brasil, julgo também, não temos tanto essa tradição, por isso eu acho que é uma excelente coisa. Realmente não é uma prática. Nós hoje no Brasil podemos dizer que os professores, o corpo docente, nós, professores, temos alguns melindres em colocar a nossa prática em discussão. Né? E isso é um ponto que tem que ser melhorado, sim. Nós precisamos romper esse paradigma e discutir as nossas práticas. Né? Por isso, os 10 educadores nota 10, que compartilhem essas práticas cada vez mais, que se façam presentes, ouçam os outros, para que a gente possa realmente discutir situações de sala de aula que contribuem cada vez mais, que aperfeiçoam cada vez mais o desenvolvimento do nosso futuro, que são as crianças. Eu acho que isso é importante, porque costumo dizer que nós, educadores, somos pouco generosos, né? Generosos com os nossos alunos, generosos com os nossos pares professores, porque quando nos sentimos excelentes, nos fechamos na nossa sala. Quando a gente fala muito em autonomia, cada vez mais, se torna um conteúdo da formação autonomia, mas ainda somos muito controladores, né? Nós damos autonomia para os alunos até onde temos segurança, seja pelo conhecimento que temos, domínio, né? E a nossa insegurança de que caminhos que eles vão seguir, se libertarmos para as pesquisas individuais e podemos ir seguindo-os nesse trajeto e alimentando-os nesse trajeto. Então, a gente também dá uma autonomia, uma falsa autonomia, né? Então, a autonomia na organização dos espaços, na organização dos tempos da escola, é uma escola de controle, né? Então, acho que a gente precisa assumir isso muito fortemente aqui. E é fantástico quando o professor, por meio dos estudos, cada vez mais do próprio contexto de trabalho, ele consegue romper esse paradigma e expor a sua prática, né, em análise. Hoje nós fazemos isso na escola, as coordenadoras assistem às aulas, depois fazem observações juntamente com os professores. E no início nós precisamos sensibilizar primeiro, porque ninguém gosta de ser praticamente invadido, vamos dizer assim, o espaço, porque nós nos fechamos, né? Mas a partir do momento que ele sente-se parte do processo, ele te chama para assistir às aulas, para mostrar a sua experiência. E aí está o grande diferencial, né, que a gente pode aproveitar muito. Jane, conta para a gente um pouquinho, porque a gente fala muito, a gente comentou aqui a questão da autonomia e a questão da escola inclusiva, né? A escola que atenda a todos nas suas diferenças. Eu não falo aqui de diferenças somente físicas ou as deficiências que também estão presentes na escola, mas eu falo as deficiências como um todo, né? A minha deficiência de não saber física, né? Eu sou bióloga e eu brinco sempre com um colega de trabalho que eu sou uma pessoa da inclusão quando eu me deparo com os conhecimentos da física. Então, dessa inclusão de todos dentro dessa escola, né? E você fez isso brilhantemente numa escola onde os alunos ali são alunos excluídos, né? E apartados de uma realidade fora do muro das escolas, né? Fora do muro da escola. A gente falando aqui a respeito de novas práticas, novas políticas, dá para mim te responder isso perfeitamente. O ministro da Educação, dia 18 agora, a gente aguardou ansiosamente que ele havia avisado que ia colocar para a população, para a sociedade, alguns pontos positivos para ser implantado a partir de 2018, no que diz respeito à educação nacional. E eu fiquei ansioso para ver se viria alguma coisa para a educação carcerária. Eu tinha lido alguma coisa, parece que estava
estava em pauta e tal, mas não aconteceu. Disse que vai abrir mais vagas para o estudo à distância. E aí, como é que vai vir esse professor aí do estudo à distância? Não querendo menosprezar o estudo à distância, porque eu já tenho contato com professores que dão aula comigo e formaram em faculdades à distância, são grandes professores, entendeu? Mas como que vai ser isso aí? Porque tem um grande problema na educação, pelo menos que eu noto assim, na minha região. Tem muito professor que escolhe o magistério, que escolhe a licenciatura, porque a faculdade mais barata é mais próxima, entendeu? Tem gente que escolhe a pedagogia porque gosta de criança. Não é por aí, tem a vocação mesmo da coisa, por isso que o estágio é muito importante. Acho que tem que ter uma reavaliação dos professores, né? A questão da formação mesmo, entendeu? Segundo essa cartilha que saiu do Ministério da Educação, isso aí vai ser analisado. Além de, também tem outra coisa que eu achei interessante, eles vão ouvir mais a sala de aula. Segundo o ministro, ele falou muito bem isso, que a sala de aula vai ser mais ouvida, o professor vai ser mais ouvido, que os alunos vão ser mais ouvidos, que terão canais de interação nesse ponto. Sobre o sistema prisional, você me perguntou já desde o primeiro bloco, mas eu não expliquei. Devemos ter por volta de 1.000 presídios em Minas. Existem 117 presídios que têm educação. Temos 37 APACs. A quantidade de EJA nas APACs eu não sei, mas pelo menos na minha macro-região ali me parece que é só 4. Coisa vai acontecendo, vai dando certo, umas vão passando para outra. Inclusive na APAC da minha cidade, que é a Lagoa da Prata, a gente começou com foi bem claro, ofereceram, a Secretaria de Educação ofereceu o EJA para o presídio, a diretora encarou. Primeiramente foram 3 professores, eu dava aula de 3 disciplinas, inclusive, né, para ver se ia dar certo, uma salinha só de alunos do segundo do ensino médio. E a coisa prosperou e são poucos projetos da educação, poucos projetos da Secretaria de Educação que eu noto que está avançando a cada ano. A cada período, entendeu? Geralmente começa um projeto, larga o projeto para um lado, engaveta. Esse não, esse está avançando. Começamos com uma sala só, hoje já tem alfabetização até o ensino médio. Muita falta de estrutura. No semiaberto, por exemplo, tem locais desse tamanho aqui que acontece uma sala de aula aqui e outra ali no canto, ali sem uma separação. O prêmio está ajudando a mudar essa realidade. Como eu disse, eu dei palestra na cidade vizinha, no presídio da cidade vizinha, que por questões burocráticas e questões físicas e falta de querer encarar, acho que é pular no escuro, saltar no escuro, colocar educação dentro do presídio. E agora, né, eles estão se movimentando e garantiram, inclusive os próprios presos, os próprios sentenciados, se movimentaram para isso. Né? Foi feita uma matéria no MGTV, né, que é filiado da Rede Globo, sobre o sucesso do Educador Nota 10, no meu projeto Regime Fechado, Visão Aberta, e os presos viram, e eles pediram a minha presença lá, porque tinha um sentenciado da cidade de Arcos, que inclusive é de Lagoa da Prata, está cumprindo pena em Arcos, a cidade vizinha. E eu fui lá para falar, e estão todos querendo a educação de jovens e adultos. Porque o Estado ele tem que punir, mas ele tem que recuperar o cidadão. E o cara que está ali preso, ele recebendo educação, o método APAC, ele preza muito a ressocialização através do trabalho, porque eles mesmos fazem a cadeia ser autossustentável, eles que limpam, eles que lavam, eles que produzem seu pão, eles que fazem sua comida, eles têm uma hierarquia dentro do sistema prisional que vai acontecendo de acordo com a melhoria de pena, de acordo que vão conseguindo cumprindo a pena sem ter problema, sem ter retrocesso, né? E aí eles o presídio ele vai melhorando esse aspecto aí. Pra você ter uma ideia, os dados da CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um cidadão preso num sistema prisional comum no Brasil, ele custa R$3.000 para o Estado, enquanto o da APAC custa R$900. Porque é menos funcionário, é menos... não tem licitação para aquilo ali, para aquilo outro. Agora, mesmo nessas condições, Jane, que poderiam te levar, né, para ter uma prática o menos
diversificada possível, que considerasse as diferenças de interesses e conhecimentos ali dos seus estudantes, você conseguiu organizar ali uma situação de aprendizagem real que criasse um real interesse a eles, com situações motivadoras, né, e muito rigor, né, porque assim, você não deixou de, como diz o Nuno, trabalhar a sua disciplina. Os meninos trabalharam história, né, e você, nas outras experiências que eu já te escutei falar, ficou muito presente o quanto que você também trouxe outros parceiros para esse trabalho, que são professores de outras disciplinas, para dar sentido e complementar tanto ali um estudo onde a outra área tem um sentido real, como complementar um conhecimento que você, professor de uma disciplina de história, necessariamente não teria. Como que você consegue, então, articular essas duas coisas como professor? A parceria com os meninos, né, com seus alunos, sem perder de vista a sua meta, as expectativas, os objetivos de aprendizagem traçados, e a parceria com outros pares, tipo profissionais, outros parceiros seus de trabalho, que acreditaram junto com você que uma forma diferente de ensinar era possível. Eu não falei do projeto, mas para quem não conhece o projeto, eu recebi uma pergunta dentro de sala de aula dos alunos se havia possibilidade se a Bíblia pode ser utilizada como fonte histórica. Os alunos do sistema prisional, eles ficam motivados hoje, desmotivados 4 dias, motivados num dia, desmotivados 10. Então você tem que estar sempre se reinventando. Inclusive, a Secretaria de Estado tem uma disciplina diferente lá, que é a aula de diversidades, onde a gente trata de assuntos atuais, né? Para o EJA, né, que as disciplinas na vida não são separadas, então a diversidade era para isso mesmo. E então eu poderia ter respondido sim ou não nessa questão da pergunta dele, mas eu pensei num projeto onde eles se tornassem verdadeiros arqueólogos dentro da sala de aula. Olhando a Bíblia, isso aqui é o costume, isso aqui está falando da lei, isso aqui, isso aqui era o apedrejamento. No Velho Testamento, o apedrejamento. No Novo Testamento já estavam ouvindo as testemunhas. Então, quer dizer, a evolução do direito. Gostaram demais da geografia, de estudar geografia, de pegar aqui no Irã. A Pérsia é hoje onde é o Irã, e o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo, onde passou o apóstolo Paulo. O grande desafio era separar a religião da narrativa histórica. Mas a gente foi conseguindo, e isso era o grande desafio, mas foi o fato que mais motivou, que os nossos debates aconteciam muito, às vezes 2 aulas debatendo se aquilo ali era fé, ou se era trabalho para arqueologia. E coisas vieram que eu não esperava. Entendimento do Oriente Médio, entendimento dos conflitos atuais, valorização do patrimônio histórico que está sendo depredado, está sendo destruído pelo Estado Islâmico, que também veio, porque era a Bíblia aqui, outras fontes de pesquisa, revistas, livros e tal. Sobre os professores que me apoiaram, antes do projeto ter sucesso, não houve muito essa parceria, não. Houve uma coisa em geografia, alguma coisa em arte. Depois do projeto ter sido sucesso, os professores aproveitaram isso e até os alunos cobraram disso. No dia da minha apresentação na Editora Abril, para os jurados, eu citei o caso da lepra. A lepra na Bíblia ela é citada o tempo todo como uma grande maldição, e que o pessoal tinha que ficar de fora da cidade, que tinha que gritar que era leproso e tal. E hoje não podemos nem tratar esse nome mais. Segundo a lei do Fernando Henrique Cardoso, atos administrativos, esse nome está proibido, ranceníase, tem que falar. E a lei foi criada justamente porque o preconceito existe desde da época antiga. E isso os alunos ficaram maravilhados de entender através da aula de biologia, que quem trouxe essas informações foi o professor de biologia a partir da cobrança dos próprios alunos. E o tempo todo eles leem a Bíblia, o tempo todo eles estão buscando mais informação, né? E melhorou o relacionamento com família. Um aluno me disse que, até nem questão religiosa, mas questão de diálogo, o aluno me disse que a visita que ele tinha dos familiares, que não tinha assunto. E a partir do projeto começou a ter assunto. Uma das coisas do método da PAC é a família perto.
do preso. Então, quer dizer, se for citar os ganhos, dá o trabalho. Graças a Deus. A gente está aqui chegando no final, né? Eu vou fazer uma última pergunta e vou pedir para vocês três falarem brevemente um pouquinho sobre isso, e cada um do seu lugar, né? Como que a gente sai de práticas isoladas para alcançar uma transformação em larga escala, né? Como transformar esses trabalhos de excelência, seja uma política pública, gestão escolar, a docência, em modelos replicáveis. Acho que queria escutar um pouquinho de vocês no lugar que vocês estão, como que vocês veem isso, como que a gente É difícil, espalha não é? isso. É difícil, depende de cada caso. Depende de cada caso, mas a questão-chave é divulgar, é que os outros saibam, não é? E por isso eu acho que um prémio como este é um prémio muito importante porque torna conhecido no Brasil inteiro um conjunto de práticas de sucesso, não é só o vencedor, mas são todos os professores nota 10 que conseguem, através deste meio, fazer os seus colegas tomar conhecimento daquilo que estão a fazer. E, portanto, são exemplos que depois, cada um conhecendo-os, pode aplicar ou não, mas fica com uma fonte de inspiração que é muito importante. Liane. Eu concordo plenamente com o professor Nuno, porque realmente o prêmio ele tem um alcance muito grande, né? Isso traz motivação, qualidade profissional no meio de trabalho, porque você sente mais responsabilidade ainda com toda essa comunidade na qual você está inserida, né? Promove um afinamento profissional entre a equipe, que as conversas sejam mais afinadas profissionalmente, porque o prêmio divulga isso nacional e internacionalmente e fortalece a identidade das escolas, né? Então, acho isso muito importante, agradeço participar desse prêmio e estar aqui hoje contribuindo com a experiência da EMEIF Coralie Júlia. Além disso, né, da divulgação, vocês, a Somos, a Fundação Lema, a Vitor Tivita, com esse trabalho de valorizar, com toda certeza isso ajuda. A gente nota os nossos alunos. Inclusive, eu tenho um aluno que é presidiário, que fez parte do projeto, que estava sem perspectiva de vida e vai fazer história assim que sair da cadeia, é o sonho dele. O projeto fez isso acontecer, né? Então, quer dizer, agora, algumas coisas têm que mudar também. O aluno tem que saber pesquisar. Eu acho que a direção de escola, professor, faculdades, formadores, tem que saber o mundo de hoje, essa questão da tecnologia, tem que mostrar, está tudo muito mastigado para o aluno, mas não está fácil dele entender. Ele tem que saber pesquisar na internet, tem que ter aula para isso. Eu estava conversando com o Nuno mais cedo, se o aluno digitar, eu quero que ele faça um trabalho ali para mim de literatura sobre Camões, por exemplo. Se ele digitar a frase, ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, primeiro vai aparecer para ele, vai ser Legião Urbana. Ele vai achar que isso é Renato Russo. Na verdade, nem Camões não é, está lá em Coríntios, entendeu? Mas então, quer dizer, tem esses detalhes aí também que tem que ser observados, essas mudanças, né? Ela tem que ser acompanhada de boas práticas de tentar entender aí para fazer o aluno aprender a buscar também. E a gente nota isso, o aluno, ele motivado, ele desafiado, ele produz muito, ele vendo que aquilo faz sentido para ele produz muito, né? Então, é isso mesmo, nós todos tentando, cada um daqui, cada um dali. Não vai ser fácil, mas vai mudar, eu tenho certeza disso. E para terminar, eu queria que vocês todos, né, que trabalham com educação, que gostam de promover educação, a gente vê 1000 debates sobre questões de educação. Questão de inclusão, de respeito de deficiências, questão de sexualidade, tudo, claro, isso é ótimo e tem que ter mesmo, claro que tem que ter, isso é o cenário do século XXI. Mas educação para a população carcerária, ela não é atingida, não é falada, não é levantada, não toca nessa ferida. E a educação carcerária, gente, além de ser... Você está levando a educação para aquele cidadão ali, para ele mostrar uma nova potencialidade de vida dele, que não teve oportunidade ali na época do ensino médio, por N motivos, entendeu? Você vai
fazer o cidadão sair dali com uma nova habilidade, com um diploma, com mais possibilidade, com mais chance dele não voltar a cometer crimes, né, dele se ressocializar mesmo, dele voltar para a sociedade ali com o melhor que ele tem. E, além do que, você está contribuindo para a segurança da sociedade. Além da educação, é segurança também isso aí. Porque a justiça é feita não só quando ele é punido. A justiça é feita quando ele é punido, mas quando ele é ressocializado. Agradeço aos três, né? Eu acho que cada vez que essa semana, então, que eu os vejo falar, já desde o início, então, ao ler o trabalho de vocês, quando foi enviado o trabalho escrito, ao acompanhar os selecionadores aí nas avaliações orais, né, na análise dos demais trabalhos que vocês enviaram, o quanto nos dá a certeza de que a educação acontece, né? E acontece sim, né? Em maior escala do que a gente muitas vezes acredita e pensa, né? E o quanto que é importante a gente continuar cada vez mais tendo e criando espaço para que a gente possa divulgar, né, socializar e criar polos de divulgação e de multiplicação dessas boas práticas que a gente tem e trocar, né? Trocar tanto internamente dentro da escola, trocar dentro da cidade com as outras redes. E eu digo que é criar rede, né? Rede onde a gente possa compartilhar e onde a gente possa se apoiar. Se apoiar com as políticas públicas, motivar e impulsionar políticas públicas também que nos apoiem nas nossas necessidades, no nosso olhar e nas nossas mudanças. Agradeço, Nuno, né? Essa experiência de Portugal foi inspiradora para nós bastante aqui no Brasil de discussão, né? Então, acho que nos ajuda a trazer perguntas, né, para as realidades que a gente tem, seja ela dentro de sala de aula, seja ela dentro da escola, ou seja ela dentro das secretarias de educação ou mesmo ministério. Então, obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo debate super rico. Meu nome é Durval Guimarães, eu trabalho aqui na Somos Educação, na área de Relações Institucionais. Eu queria fazer uma pergunta para o ex-ministro Nuno Crato e também tocando um pouco no aspecto do Digiane aqui. Primeiro, eu vou começar pelo Digiane para voltar a você, tá, Nuno? Digiane, por que a Bíblia? Tá, eu acho que é uma dúvida que fica, né, e que a gente acompanha um debate de política pública no Brasil, em que a questão da religião na educação, se sim ou se não, é bastante intensa, né, e polêmica. Então eu queria te perguntar por que a Bíblia e se esse modelo que você adotou, né, no seu projeto, ele se aplica para além da educação carcerária, ou se você acha que essa educação ela se restringe à educação carcerária. E Nuno, a você eu queria complementar essa pergunta para saber um pouco de qual é o papel do Ministério da Educação na formulação de políticas públicas que vão muito além da educação. Por exemplo, aqui no caso da educação carcerária, que é uma questão até mais de segurança pública, né? Então, como que o Ministério da Educação leva em consideração questões de política pública que vão além do seu próprio nicho ali, né, para formular alguma política nesse sentido? Seria interessante ouvi-los sobre isso. Obrigado. O que você mais encontra num presídio é cigarro e Bíblia. Entendeu? Eles recebem Bíblia de pastores, de padres, de grupos evangélicos, grupos de jovens, pessoas que vão ali para dar uma motivação, ex-drogados, por exemplo, e tal. Eu aproveitei, a pergunta foi feita a respeito da Bíblia, a pergunta que o aluno me fez, e eu aproveitei o cenário de todos ali terem diversas Bíblias, não tem internet, então vamos discutir ali a questão da Bíblia mesmo, a questão histórica da Bíblia. Mas uma coisa que eu deixei o tempo todo claro, inclusive no meu relato para o Educador Nota 10, é que houve a separação da fé e da questão religiosa e da questão histórica. Isso, no dia que o aluno me perguntou, eu já falei com ele. Falou, o Mar Vermelho abriu, isso aí é questão de teologia.
mas, gente, dá para estudar a sociedade que estava ali, a geografia que estava ali, entendeu? E passar isso para outros segmentos educacionais, eu já até consegui passar. Eu já levei para a escola pública, já levei para a escola particular o entendimento do Império Romano e citando ali alguns versículos bíblicos, mostrando para eles. Olha, a gente tem o livro didático que fala disso, a gente tem a nossa experiência que fala disso, mas aqui, lá na Bíblia está isso, e fez o aluno ficar bem mais satisfeito olhando a riqueza que tinha no Velho Testamento e no Novo Testamento. E eu, se você me perguntar se eu sou a favor de colocar religião na escola como matéria, né, obrigatória, eu te falo que isso é um grande debate. E quem vai dar essas aulas? Será que vai ter o proselitismo? Vai doutrinar o aluno ali? Inclusive no próprio sistema prisional, tinha o evangélico, tinha o católico, tinha o espírita. O grande segredo era separar, era se ater à narrativa histórica. E dá para disseminar enriquece a aula de história. Você falar de Império Romano, falar de Grécia, e você citar ali uma narrativa de quem? A mesma coisa de pegar um livro do Machado de Assis e entender o século XIX. Não podemos desprezar a Bíblia por causa da inclinação religiosa. Vamos desprezar o texto do Padre Vieira religioso, que falou tanto sobre escravidão e tanto sobre perseguição indígena? Não podemos. É uma grande fonte. Nós, em Portugal, recentemente tivemos a extensão da escolaridade obrigatória até o 12º ano. Porque a escolaridade obrigatória em Portugal era só até o 9º ano de escolaridade. Portanto, vocês estão... E o que aconteceu foi que, a partir desse momento, passámos a ter em conta o aspecto da formação profissional. E vocês, sei que estão neste momento num debate sobre a formação profissional dentro do Brasil. E eu fui grande partidário de integrar a formação profissional no ensino, no Ministério da Educação. De fazer parcerias com empresas, fazer um sistema um pouco inspirado no sistema dual alemão, portanto, haver a possibilidade de os jovens treinarem parte na empresa, parte na escola, mas que isso fosse responsabilidade do Ministério da Educação. Porque, em meu entender, em nosso entender, a educação é uma responsabilidade nacional. Portanto, não se pode pensar que a educação dos jovens é com este Ministério e que a educação dos jovens que vão querer seguir uma via profissional é com aquele outro. Não. Aqueles que vão seguir uma via profissional também têm que ter um tronco comum de matérias comuns que têm a ver com a formação integral do indivíduo, como nós dizemos, a formação integral da pessoa. Portanto, a resposta é sim. Nós também temos preocupações desse tipo, também temos ensino prisional e com esta extensão da escolaridade obrigatória passámos a ter preocupações muito grandes com a formação profissional dos jovens. Deixe-me fazer um parêntese. Nós não podemos acreditar, não podemos pensar que todos os jovens vão seguir o mesmo caminho. Há jovens que vão seguir o caminho universitário, há jovens que terminam no ensino médio e há jovens que querem logo no ensino médio poder sair com uma profissão. E é nosso dever dar-lhes essa possibilidade. Não só lhes ensinar matemática, geografia, tudo aquilo que faz parte da formação dos jovens, mas também dar-lhes ferramentas para poderem ir mais qualificados para o mercado de trabalho. Eu julgo que o Brasil tem esse grande desafio à frente também, como nós temos em Portugal e como têm muitos países. Para vos dar uma ideia, a Suíça, que é talvez o país mais desenvolvido do mundo, ou que muita gente pensa que é o país mais desenvolvido do mundo, 50% dos jovens fazem formação profissional. Não é por isso que eles são menos ricos. Meu nome é Luana, a minha pergunta é para o Nuno, ainda sobre a questão da reforma da educação. Eu percebi que foi muito dito, você falou bastante sobre a qualificação dos professores nas suas áreas de atuação. E a minha pergunta é quais foram os investimentos na formação desses profissionais durante essa reforma? Nós mantivemos alguma formação contínua, que é aquilo, ou formação em exercício de professores, mantivemos alguma. Mas eu preocupei-me, sobretudo, por essas razões que vos expliquei, com a formação inicial dos que vão ser professores. E aí o que é que nós fizemos? Nós aumentámos
na carga letiva deles, já na universidade, os que escolhem ser professores, aumentámos o conhecimento das matérias próprias, as chamadas matérias de docência. Ou seja, o professor de História deve saber mais História, o professor de Química deve saber mais Química. Por aí adiante. Portanto, aumentámos essa formação. E tomámos uma medida que foi muito polémica, mas que eu acho que foi muito acertada, que foi que os candidatos a professores que quisessem ensinar no Fundamental 1, portanto, são professores generalistas, que esses professores, para entrar no curso universitário de formação, de sua formação, tivessem que ter no ensino médio passado a um exame de português e a um exame de matemática. Porque achamos que qualquer professor do Fundamental 1 deve ter um mínimo de domínio dessas matérias e, portanto, incentivámos isso. E fizemos um conjunto de outras medidas, mas essencialmente também mais apoio à didática, mas essencialmente na formação inicial de professores eu julgo que é fundamental que o professor domine muito bem a matéria que vai ensinar. Porque se dominar muito bem, depois a seguir pode ter melhores técnicas pedagógicas, pode conseguir utilizar textos que não têm a ver com a história para ensinar a história, pode utilizar arte para ensinar matemática, pode fazer muitas coisas, mas se não souber muito bem os assuntos, não consegue fazer. Portanto, talvez tenha sido essa a minha preocupação fundamental. Nós tomámos dizer, só sabem ensinar bem quem conhece a matéria muito bem. Meu nome é Paula, eu trabalho aqui na Somos Educação e eu fiquei muito preocupada com o que você falou que o livro didático, a pergunta, eu estou puxando a brasa para a sardinha da gente. Ah, claro. Que não é, você falou que o livro didático nas escolas públicas não é muito utilizado e não é o primeiro professor de escola pública que eu ouço falar sobre isso. Então eu gostaria de saber o porquê, o que a gente como editora poderia fazer para melhorar. A primeira coisa foi me perguntar, com certeza disso. Mas é que é mais usado na primeira, quarta série, com toda certeza. E é até bom que seja muito usado ali na primeira, quarta série para criar esse hábito, né, do aluno. Mas eu noto uma certa dificuldade lá onde que eu estou dando aula, que é para os meninos de 18 anos. Eu dou aula só para meninos de 17, 18 anos, né, o segundo, terceiro ano do ensino médio. E na escola privada existe mais o contato, porque parece que é meio que obrigação. O aluno está ali e tem que colocar ele como ferramenta e tal. Como a coisa na escola pública, infelizmente, a gente tem diretores e diretores, entendeu? Aí você vê que não acontece muito projeto para o livro didático. Parece que o livro didático está longe da questão do aluno. Minas Gerais, o currículo básico comum, né, que a gente segue lá em História, por exemplo, é a partir das grandes navegações do ensino médio. O livro que chegou lá começa lá na História Antiga. Eu não deixo da História Antiga para o aluno, até porque eu vou fazendo ganchos. Sempre faço gancho. Em História você tem que, não aquela linha do tempo tradicional, não, mas o gancho mesmo, para o aluno entender melhor. Agora, não é culpa de vocês, não. Isso aí é questão da realidade da escola pública mesmo, que é mais fácil chegar lá e copiar a matéria no quadro inteiro, falar se o aluno copiar, ele vai perder ponto e tal. A gente já fez projetos, momentos de leitura de livro didático que já funcionaram, entendeu? Dentro de sala de aula. Estratégias para mudar isso aí. Parece que quando o WhatsApp ficou mais fácil, o livro didático ele foi ficando um pouquinho para trás, entendeu? Mas é maneiras de fazer ele vir à tona. Eu fui vereador na minha cidade e tentei, né, colocar que a secretária de Educação mudasse ali na primeira, quarta série. Um exemplo rápido. Nunca teremos problema de falta de água na minha cidade. A minha cidade, antes de chamar Lagoa da Prata, chamava São Carlos do Pântano. É muito lago, muita coisa. Já teve umas indústrias que andaram drenando algumas lagoas lá, mas a gente tem muita água. E, então eu queria que a professora, que a secretária de Educação, fizesse um livro didático mais ou menos parecido com o que a nossa amiga educadora nota 10 que conseguiu, que ela fez um livro didático para os indígenas,
para, através da riqueza da minha cidade, que é uma riqueza mundial e uma das grandes preocupações mundiais, para já conscientizar o menininho ali, para conscientizar a sobrinha, o filho, o pai, a mãe e tal. Então, coisas assim, um livro didático mais próximo da realidade, seria isso. E ali você não ia só fazer com que o aluno entendesse ou se envolvesse só com preservação da água. A partir dali você podia já estudar química, já podia estudar geografia, já podia estudar história, podia estudar um monte de coisa. Então, coisas assim, um livro didático mais próximo, né? Agora, isso é uma realidade da minha escola. Não sei se nas outras o livro não é ferramenta, né, para os outros professores. Eu posso falar da minha realidade assim. Bom, meu nome é Érica, eu sou editora de qualidade aqui da Somos também. E eu queria fazer uma pergunta para os três, né? A gente ouviu falar sobre material didático, sobre formação inicial e continuada, mas eu queria falar do professor, né? Que acho que o professor é o pilar, né? Um dos pilares principais da educação. Então eu queria saber do professor Nuno, né, em relação à política pública, o que foi feito em Portugal para motivar os professores, porque eu vejo que os professores estão desmotivados, né? Às vezes abre-se curso de formação continuada, né? Divulga-se na rede do Estado de São Paulo, por exemplo, e não há procura. Os professores não fazem esses cursos. Então não é que os cursos não são oferecidos, eles são oferecidos e os professores não fazem, não se inscrevem, não vão nos cursos, né? Então eles não buscam a oportunidade. É pequena a oportunidade, mas quando tem, os professores também não procuram. E os professores muitas vezes se escondem, né? Por estarem desmotivados, se escondem atrás de diversos parâmetros financeiros, de política e tudo mais, para não fazer a diferença. Então você vê que é uma desmotivação do professor em relação à sua profissão, né? Em relação ao aluno, né? A fazer essa diferença no aluno. Então eu queria saber, em relação à política pública, o que foi feito em Portugal para motivar os professores a ter aquela paixão de ser professor, de querer fazer diferente. Em relação à gestão, o que foi feito na sua escola em relação a essa motivação, essa incorporação do professor no seu projeto. E em relação ao professor, eu queria saber o que te motiva, né? Se foi alguém que te falou alguma coisa, te deu um chacoalhão, o que te motiva a fazer esse diferente, a abraçar o aluno da carceragem, né? O que te motiva, assim, porque, assim, falando da parte pública, né? Que não é a nossa política, muito menos o quanto o senhor ganha na escola pública, né? E nem o material que o senhor tem na escola para exercer. E mesmo assim, contra tudo isso, o senhor ainda é motivado, né? O senhor ainda está buscando fazer diferença. Então, eu queria saber dos três em relação ao professor. Eu só tenho coisas boas a dizer dos professores portugueses. E, naturalmente, também dos brasileiros, mas os portugueses eu conheço bem. Porque, neste momento de crise em Portugal, dos anos 2011 a 2015, os professores tiveram um corte salarial. Tiveram, em alguns casos, que se organizar mais e tiveram que responder a maior exigência. E responderam. Portanto, se os nossos resultados melhoraram, foi por causa dos professores. Foi porque os professores se empenharam. E os professores portugueses tiveram, ao longo de muitos anos, aturaram muita coisa. Quer dizer, um ministro que chega e que muda tudo e que depois, passados 6 meses, vem outro ministro e muda tudo outra vez. Houve alturas em que os ministros mudavam de 6 em 6 meses em Portugal. Não foi há muito pouco, não foi há muito tempo, foi há algum tempo, pouco. Portanto, os professores tiveram grandes dificuldades. Mas, no meio disto tudo, eles tiveram a coragem, dedicação aos alunos para responder e para melhorar os nossos resultados. Portanto, eu tenho uma grande admiração. Acho que os professores portugueses estão muito motivados e fazem o seu trabalho. O que é que nós temos que lhes fazer? Agora, vou falar do ponto de vista como ministro que fui. O que é que eu acho que é fundamental fazer aos professores? É valorizá-los publicamente. É dizer publicamente que o professor é o grande amigo dos jovens. O professor é o grande amigo das famílias. O professor é aquele que vai pegar naquele jovem que ali está e vai ajudá-lo a construir um futuro. E que os pais devem ir à escola ajudar os professores. Não é ir queixar-se dos professores que dão muito trabalho aos filhos. Quando muito é queixar-se, porque dão pouco, tem que ter mais. Quer dizer, acho que a posição dos pais, eu disse isto sempre em todos os sítios onde fui. Eu disse sempre. Eu lembro-me, o primeiro discurso público que eu fiz, foi uma abertura da ano letivo em 2011, eu disse uma frase, que é: pais, respeitem os professores dos vossos filhos. E disse 3 vezes seguidas. E depois continuei, expliquei, não sei o quê, e depois virei-me
virei-me para os funcionários e disse: funcionários, respeitem os professores. Virei-me para os alunos e disse: alunos, respeitem os professores. Porque eu acho que o respeito pelos professores é uma das coisas mais bonitas que a sociedade pode ter e que mais pode apoiar o professor. Muitas vezes o professor não precisa de mais salário, mas precisa de saber que os pais estão com ele. Precisa de saber que, quando está a fazer um trabalho e está ali à noite e está a rever os textos e se calhar o aluno a seguir não vai gostar daquilo que ele escreveu ali, ele tem que saber que alguém o apoia nisso e que alguém no futuro vai apoiar. Nós lembramos da escola do professor mais simpático que tivemos ou lembramos daquele que nos ajudou mais? Lembramos daquele que nos ajudou mais. Eu lembro-me sempre do professor que foi mais exigente comigo, que me ensinou mais. Por acaso foi o professor de Física que também me ensinou português, porque também era poeta. Mas a pessoa lembra-se dessas coisas. Portanto, valorizar os professores eu acho que é uma coisa fundamental. Depois, segunda coisa, eu acho que é preciso não estar a dar lições aos professores. Quer dizer, a ideia muitas vezes de alguns ministros é: vamos ensinar os professores a ensinar. Deixem os professores, não interfiram demasiado na sala de aula, deem informação aos professores, deem manuais escolares, deem a possibilidade de os professores se melhorarem, mas é preciso não estar a pensar que vamos doutrinar os professores. Os professores sabem o que têm que fazer. Os professores o que precisam é: quais são os objetivos? Diga lá quais são os objetivos. Os objetivos são estes. Muito bem, eu vou fazer esses objetivos, agora deixe-me trabalhar. Eu acho que, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal há muito isto. Deixe-me trabalhar, não me venha dizer que eu tenho que ensinar com este exemplo, ou com aquele, ou com o outro. Dê-me um bom manual escolar e deixe-me fazer. Mas a seguir, vamos avaliar o resultado. Há uma coisa extraordinária na mente humana, que eu não sei, para mim é um grande mistério. Eu levanto-me de manhã, eu faço uma lista das coisas que tenho a fazer. Eu garanto-vos que faço muito mais nesse dia do que se não fizer a lista. Não é? É uma coisa estranha, estranhíssima. Planejamento. Vocês chegam aqui, uma empresa, e a empresa diz: este ano temos que vender 100 milhões. Vai-se vender mais do que se não se disser nada. Se disser, deixa lá, tanto faz e tal, não é? Portanto, dizer aos alunos e dizer aos professores: vocês têm que alcançar este patamar. Só dizer isso é uma ajuda muito grande. Depois a seguir avaliar, para saber se conseguiu ou não. E depois a seguir recompensar de alguma maneira, não estou a dizer dar mais dinheiro, mas de alguma maneira reconhecer o esforço daqueles que conseguiram melhorar. Portanto, eu diria que é mais ou menos isto e diria outra coisa: isto é a coisa mais simples do mundo. Se pensarmos um bocadinho, não é preciso ter um doutorado em pedagogia para saber isto. São coisas simples. Porquê é que não fazemos as coisas simples primeiro e depois as outras mais complicadas vêm a seguir? Obrigado. Muito bom. Uau! O professor Nuno já deu uma aula aqui, né? Falou tudo mesmo Obrigado. que precisa. Quando você fala da formação inicial, eu acredito como professor que ela é extremamente importante. Porém, no Brasil hoje, nós temos excelentes formações iniciais e também formações iniciais fragilizadas. Por isso a necessidade da formação em contexto de trabalho. E aí partir da expectativa do professor, da sua necessidade, da sua escola, né? Oportunizando esse professor e deixando que ele desenvolva seu trabalho. Acompanhando, sim, como o professor coloca muito bem. Acompanhando, avaliando. E hoje eu só estou aqui enquanto diretora porque eles acreditaram numa ideia e se debruçaram a ela, né? Se debruçaram a ela fazendo valer a profissão docente. Então, realmente, valorização do professor enquanto profissional, sempre. Eu sou formado em Direito e foi na sala de aula que eu fiquei feliz, né? Eu fiz História depois. No curso de Direito eu admirei mais História ainda. A questão é o seguinte: eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora, que foi o Prêmio Educador Nota 10, no qual vocês são parceiros. Teve um outro concurso, depois do Educador Nota 10, que a secretária de Educação da minha cidade chamou todos os professores e incentivou eles a participarem desse outro concurso. Então, a gente mostrou experiência, e boas experiências, experiência com inclusão na escola APAE, um projeto ambiental que eu achei bem interessante também. Então, e quer dizer, motivou, o prêmio motivou os outros professores. Eu vejo luz, enfim, do túnel, sim. Eu cheguei na minha escola 12 anos atrás, eu era um dos mais novos. Hoje eu já estou na prateleira de cima. E tem vindo bons professores, sabe? Bons professores, sim, eu tenho notado. Jovens querendo, né, motivados.
E é isso, eu acordo de manhã, eu penso, nem todo dia você acorda, tem dia que você acorda com a desilusão na beirada da cama, isso é normal. Eu tenho que fazer uma pergunta pra mim, eu quero ficar de cara ruim reclamando o dia inteiro, eu vou tentar fazer meu dia ficar melhor. Isso é muito pessoal, né? Mas a parte do governo, claro, a burocracia que era pior, ela tolhe a criatividade do professor. O professor tem que ser mais livre, como o mundo falou, sim. Eu tenho que fazer. Teve uma época que eu tinha que fazer gráfico de tudo, e gráfico, não sei o que. O que adianta gráfico? Números, eu apresento muito frio, muito seco aqui. Então tinha que fazer um número, era o diário desse jeito, isso aqui, desse jeito. Onde podemos avançar, onde podemos chegar? Não, peraí. Deixa a gente. Vamos valorizar aqui a potência do aluno. Esse aluno é ruim nisso aqui, mas olha tanto que ele fala bem, olha o tanto que ele consegue motivar a turma, que na hora que chega aqui na frente fazer uma encenaçãozinha, ele é o primeiro a vir, vamos valorizar isso aí, vamos desafiar, entendeu? É isso, é uma série de coisas que faz a gente... A meritocracia é interessante, claro que é, uma meritocracia bem feita, aí depende de uma secretária de educação engajada, uma diretora engajada, mas a meritocracia ela já demonstrou que ela motiva mais também, né? Então, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Educação Física. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Adriane, um título de curiosidade, que vocês falaram de formação de professores, falaram de valorização dos professores. Eu queria saber como você compreende a educação física escolar, porque muitas vezes o professor de educação física é aquele que não se sente engajado dentro, principalmente dos anos iniciais, que não tem uma formação para ele dentro dos anos iniciais, assim como muitas vezes também o professor de arte. Então eu gostaria que você falasse um pouco. Bom, lá na escola, o professor de inglês e de educação física são especialistas, desde a pré-escola até o ensino fundamental 1, né? Participam de todas as reuniões de análise de metas alcançadas, de redefinição de metas, dos desafios encontrados, participam dos conselhos de classe, quando os pais estão presentes com os alunos. Então, o professor de educação física, se você tivesse a oportunidade de ver o vídeo do professor Diogo de educação física, que deu um depoimento, o que é essa formação dentro da escola para ele, para entender nesse diálogo, nessa relação dialógica de todos os docentes, que ele consegue compreender muito mais os alunos que chegam para a prática esportiva, nas aulas dele, né? Então, acho que seria bem exposto isso, como ele se sente inserido nessa equipe Corali. Aí eu vou puxar para mim também, né, professor? Para valorizar realmente essa equipe que está imbuída de uma oferta de melhor qualidade de educação pública no nosso país. Será que eu te respondi, Cris? Boa pergunta, Cris. Mas todos participam muito, viu? É uma relação muito dialógica entre todos os professores. Não importa se é de sala regular, se é especialista, né? Todos estão juntos.